Olá, galera! Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de matemática, especificamente de geometria, abordando novamente os triângulos. Estávamos falando sobre semelhança de triângulos e hoje vamos falar sobre um triângulo especial, o triângulo retângulo. E o que é o triângulo retângulo? O triângulo retângulo, assim como qualquer outro triângulo, possui 3 lados e 3 ângulos. Sendo que um triângulo retângulo, ele possui um dos ângulos medindo 90 graus, um ângulo reto. Eu desenhei aqui 4 triângulos retângulos. Por que eu sei que eles são retângulos? Porque um de seus ângulos é um ângulo reto. Um ângulo reto mede 90 graus. É uma circunferência que mede 360 graus, dividida em 4 partes. Uma dessas partes é um ângulo reto. Portanto, cada um desses triângulos possui um ângulo reto, um ângulo de 90 graus. Por isso o nome triângulo retângulo, ângulo reto, retângulo, ângulo reto. Então eu vou dar nome aos vértices desse triângulo. Então aqui é um triângulo ABC reto em A. Ou seja, o ângulo reto está no vértice A. Então, vou chamar esse ângulo de ângulo A, B e C. Vértices A, B e C, triângulo ABC. Poderia dizer que aqui é o A, aqui é o B e aqui é o C. Triângulo ABC. Esses dois triângulos, na verdade, eu os construí com os mesmos tamanhos, né? As mesmas medidas de lados e ângulos. Só que estão em posições diferentes. Um está com o lado AC como base e esse segundo está com o lado BC como base. Um triângulo retângulo, ele possui nomes especiais para os seus lados. Os lados recebem nomes especiais. Mas antes de darmos nomes para os lados, eu tenho o vértice A. Na frente do vértice A, oposto ao vértice A, eu tenho o lado BC, que em todo triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto é o maior lado. Esse lado BC eu vou chamá-lo de A. Mesmo nome do vértice, só que em letra minúscula. Então, vértice A. No lado oposto ao vértice B, eu tenho o lado B. E no lado oposto ao vértice C, eu vou ter o lado C. Então, lados AB e C. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo reto recebe o nome de hipotenusa. A hipotenusa é o maior lado do triângulo retângulo. Ela é oposta ao ângulo reto. Os outros dois lados, o lado B e o lado C, recebem o nome de cateto. Então, cada um deles é um cateto, são catetos. Então, cateto. Cateto. Para estudarmos os triângulos retângulos, é fundamental que você saiba identificar quem é a hipotenusa e quem são os catetos em um triângulo retângulo. Então, por exemplo, nesse triângulo retângulo aqui, eu vou ter lado A, lado B e lado C. O A é a nossa hipotenusa porque ela é oposta ao ângulo reto. B e C são catetos. Os catetos formam o ângulo reto. Então, os catetos formam o ângulo reto. Continuando aqui para falar desse triângulo, você tem uma altura, eu tenho uma altura. Triângulos também têm altura. Só que triângulos têm 3 alturas. Triângulo tem altura relativa aos seus 3 lados. Depende da posição que ele se encontra. Por exemplo, essa altura aqui é de A até B. Está medindo 12. Ela é a altura relativa ao cateto AC. Se eu quiser traçar uma altura relativa à hipotenusa, é a distância do vértice A até a hipotenusa, que vai dar pouco menos de 11. Mas como que eu traço essa altura relativa? É uma reta perpendicular, ela forma um ângulo de 90 graus
com a base. Forma um ângulo de 90 graus com a base. Então, aqui, na realidade, formam dois ângulos, né? Um para cada lado. Forma um ângulo de 90 graus. Se tem 90 graus aqui, o suplementar de 90 também é 90. Então, serão dois ângulos de 90 graus ali. Então, o que aconteceu aqui? Eu criei dois novos triângulos, que eu os desenhei aqui embaixo. O triângulo pequeno e um triângulo médio. Eu tenho o triângulo ABC original e esses dois menores que foram criados a partir do primeiro. Todos eles são retângulos. Essa altura relativa à hipotenusa dividiu a hipotenusa A em duas partes. Eu vou chamar esse ponto aqui de ponto D. Eu tenho um pedacinho de B até D e de D até C. Esses pedacinhos são chamados de projeções ortogonais dos lados B e C. Como se tivesse aqui o sol de meio-dia, projetando a sombra deste lado no chão. Então a sombra vai de B até D. E a sombra projetada do lado B vai de D até C. Como se fosse a sombra projetada pelo sol no solo, na base. Esses lados eu vou chamar, aliás, esses segmentos eu vou chamá-los de M e N. Segmento M e segmento N. Dois segmentos. O Pilô não está querendo escrever. Segmento M e N. O M é a projeção de B, o N é a projeção de C. Obedece à ordem alfabética. B, C, M, N. M está associado ao B, N está associado ao C. Se eu quisesse colocar nomes nesses lados, desses dois triângulos aqui embaixo, eu sei que, por exemplo, essa medida aqui é igual a esta. É o B. Esse pedacinho é igual a este. É o M. Então aqui eu tenho o B, tenho o M. Esse daqui mede C, esse daqui mede N. Falta agora essa altura. A altura em matemática nós chamamos de H. Então aqui é a altura H. Portanto, esse pedacinho aqui mede H, tanto um quanto o outro. Colocamos ali as medidas desses três triângulos, vamos chamar assim, o triângulo ABC e esses outros dois triângulos, que eu vou chamar aqui de A, de B e de D. Aqui é A, aqui é B e aqui é C. Eu tenho ali três triângulos. O que tem a ver esses desenhos, essas figuras construídas? Vamos analisar agora a semelhança entre esses triângulos. Se eu pegar o primeiro triângulo que eu tracei aqui, ângulo reto, eu vou chamar esse ângulo aqui de ângulo de um tracinho e o ângulo B, ângulo de dois tracinhos. Sabemos que a soma dos ângulos internos de qualquer triângulo é 180 graus. Portanto, 90 mais esses dois ângulos vai dar 180. Isso quer dizer que esse ângulo de um tracinho com esse ângulo de dois tracinhos, juntos, somam 90 graus. São ângulos complementares, a soma dá 90. Vou repetir esse desenho aqui embaixo. Ângulo de um tracinho e ângulo de dois tracinhos. Nós sabemos que esse ângulo mede 90 graus. Com mais 90, 180. Porém, quando eu dividir esse ângulo de 90 por essa altura H, eu criei ali dois novos ângulos que são complementares entre si. A soma desse ângulo, dessa região angular aqui, mais aquela região angular ali,
vai ser 180 graus. Porém, eu criei aqui dois novos triângulos, esses triângulos menores, onde eu conheço um de seus ângulos, 90. Mais um ângulo de um tracinho, o que está faltando para 180 graus? O ângulo de dois tracinhos. Então, portanto, aquele ângulo mede 2 tracinhos. Se ali mede 2, o outro vai medir 1, porque a soma tem que dar 180 em cada triângulo. Vamos supor, se aqui for 30 e lá 60, 30 com 60, 90. Então aqui, ó, 90 com 30, 120. Esse vai valer 60, 180 graus. 90, 2 tracinhos vale 60. Com 60, 150. Para 180, 30. Esse vale 30. Esse ângulo é igual a este. E este ângulo igual a este. São ângulos congruentes. Vou repetir esses ângulos nas outras figuras. Eu vou ter aqui ângulo de um tracinho, ângulo de 2 tracinhos. Ângulo de um tracinho, ângulo de 2 tracinhos. O que eu quero mostrar aí? Que esses 3 ângulos, 3 triângulos, vou chamar esse de triângulo 1, esse aqui de triângulo 2 e esse de triângulo 3. Esses 3 ângulos são semelhantes entre si. Por que eles são semelhantes? Porque possuem os mesmos ângulos, reto, um tracinho e 2. Reto, um tracinho e 2. Reto, um tracinho e 2. Logo, eu posso afirmar que o triângulo ABC ele é semelhante ao triângulo DBA, que é semelhante ao triângulo DAC. Esses 3 triângulos são semelhantes nessa ordem. Ou seja, reto, 2 tracinhos e 1, reto, 2 tracinhos e 1, reto, 2 tracinhos e 1. São triângulos semelhantes. Se eles são semelhantes, eu posso fazer algumas proporcionalidades entre seus lados. Por exemplo, se eu pegar aqui o triângulo 1 e 2, o triângulo 1 e o triângulo 2, eu poderia pegar aqui a hipotenusa do 1. BC está para a hipotenusa do 2. AB. Assim como um dos catetos do 1, o AB, está para um dos catetos do 2. Que cateto? AB, reto e 2 tracinhos. Reto e 2 tracinhos é o BD. Substituindo valores, BC mede A. AB mede C. AB mede C. BD mede N. Se nós fizermos aqui o produto dos extremos é igual ao produto dos meios, o que eu vou ter? C vezes C é igual a A vezes N. Isso implica que C ao quadrado é igual a A vezes N. Eu achei ali uma relação métrica. O quadrado do cateto C é igual a hipotenusa vezes a sua projeção. O quadrado do cateto C é igual à medida da hipotenusa vezes a projeção N. Então chegamos ali a uma relação métrica. Poderia pegar, no caso, uma outra relação. Vou pegar aqui o triângulo 1 e 3. 1 e 3. Triângulo 1 e triângulo 3. Eu poderia dizer que o cateto
achar uma relação boa ali. A hipotenusa BC sobre a hipotenusa AC é igual ao cateto AC, reto e um tracinho. Reto e um tracinho é o DC. Então pegamos ali lados correspondentes. Fazendo essa relação, o que nós vamos obter? BC vale A. AC vale B. AC vale B e DC vale M. Multiplicando cruzado, eu tenho que B vezes B é igual a A vezes M. Portanto, B ao quadrado é A vezes M. Achei ali uma segunda relação. Vamos para uma terceira relação. Triângulo 2 e triângulo 3. Uma relação entre esses dois triângulos. Eu vou pegar aqui uma relação agora entre os seus catetos. Porém, vamos ver isso na segunda parte dessa aula em um próximo vídeo. Até o próximo vídeo.